Fala galerinha do Coffee Break, aqui quem vos fala é Daniel Medeiros e hoje quem me acompanha é meu amigo Luiz Felipe. Fala galera, aqui é o Luiz Felipe e antes de tudo, se inscreva no nosso canal do YouTube, já curta esse vídeo e aqui no link da descrição vão estar nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e fique ligado com a gente durante a semana. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado especial, nós vamos falar dos nossos parceiros. Nós temos a Blessed Media para você que precisa de um marketing digital, precisa de serviços gráficos. Tem na nossa descrição o contato da Blessed Media, a Vaspcred, que faz empréstimo consignados. Temos também o Bem Doces, que trabalha com doces maravilhosos, que é os cookies maravilhosos da Bem Doce. E tem a Lírio Store, para você que quer uma Bíblia de estudo e também livros para você estar crescendo no seu trabalho ministerial. Todos os nossos parceiros têm os links aqui na descrição. Aproveita, se inscreve também, segue ele, as páginas dele no Instagram e no Facebook, ok? E hoje o nosso convidado especial é o pastor Luiz Henrique, que está aqui para contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua caminhada e nos mostrar um pouco da sua sabedoria. Bom, tarefa boa. Vamos lá, vamos em frente. Vamos cooperar aqui junto aí com esse trabalho especial e maravilhoso. Deus abençoe a todos já de antemão. Que seja uma conversa muito agradável, com certeza, em nome de Jesus. Amém. E ó, e como de praxe aqui no nosso canal, a gente tem que perguntar ao senhor, primeira coisa, quem é o Luiz Henrique? Para todos que nos acompanham, quem é o Luiz Henrique? Bom, o Luiz Henrique é essa pessoa que creio que a maioria dos irmãos já conhece, né? Sou, por misericórdia, hoje pastor, um dos vice-pastores do nosso campo aqui em São Pedro da Aldeia. Fui chamado para o ministério ainda bem perto da minha conversão, pouco tempo de convertido. O Senhor já havia despertado em meu coração o desejo de realizar a sua obra. E de lá para cá nós temos procurado servir ao Senhor. Na medida das nossas possibilidades, das nossas condições, servir a Deus. E Luiz Henrique é casado com Ângela, pai da Sara e do Davi, né? Nossos filhos que também foram criados aqui na casa de Deus, na igreja. Hoje eles estão aí já, cada um dando prosseguimento à sua vida. E essa pessoa que vocês vão passar a conhecer um pouco melhor à medida que nós fomos aqui compartilhando aqui nesse coffee break. E também é vovô, né? Vovô também. É o vovô do Benjamin. Dá um abraço para Dona Ângela, para Sara, Davi. Amo todos vocês. Seu Luiz, para a gente começar aqui esse bate-papo, começar um pouco da sua história, né? Um pouco do seu testemunho. Nós conhecemos muito da sua história, mas agora o nosso público vai passar a conhecer uma parte da sua história também. E nós temos o entendimento que sua vida é baseada, pautada em muito na fé, muito em decisões. Então vamos lá para o início. Começa a contar um pouquinho da sua caminhada, do seu testemunho aqui pra gente e vamos conversando através disso. Muito bem. Olha, eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas eu me converti no ano de 1993, no dia 6 de junho, quando, num momento crítico da minha vida, crítico mesmo, eu cheguei em casa e estava sozinho, sentei na sala da minha casa e de repente passou um filme na minha frente. Um filme rápido, mas um filme que mostrou a minha condição de vida, como eu estava vivendo até aquele momento. E diante daquilo eu cheguei à conclusão que a minha vida não tinha nenhum sentido, porque tudo que eu vivi até aquele ponto, até aquele momento, foram decisões erradas, escolhas erradas, envolvimentos em
em coisas que não agradavam a Deus, que trouxeram sofrimentos para mim e para minha família. Eu pensei, naquele momento eu achei, bom, a minha vida não tem sentido, não tem razão. Então eu pensei que a única maneira de eu resolver aquela situação seria descer mais fundo o poço que eu já estava. Ele já era um poço fundo. Eu achava que descendo ele mais fundo ainda, eu daria pelo menos um destino à minha vida, que não seria um destino bom. E eu pensei e disse assim, bom, eu cheguei no fundo do poço que nem Jesus me quer mais. E ali, na sala daquela casa, sozinho, não havia mais nenhuma outra pessoa fisicamente ali, só eu ouvi a voz de Deus falar comigo de uma forma muito nítida e clara. Quando eu ouvi o Senhor dizer para mim que Ele me amava, sim, e que Ele tinha uma obra na minha vida, mas até aquele momento ali eu vivi do meu jeito, eu fiz as minhas escolhas, eu tomei as minhas decisões erradas, mas eram minhas, eu havia escolhido e tomado aquelas decisões. E ali Deus falou comigo, até aqui você tem vivido do seu jeito, da sua maneira. E o Senhor falou comigo, você nunca me deu uma oportunidade de mudar a sua história de vida. Então ali eu me rendi aos pés do Senhor, naquela noite. E ali eu pedi do fundo da minha alma que se o Senhor tinha algo a realizar na minha vida, que Ele pudesse fazer. E o mais rápido possível. Porque quando você está no fundo do poço, o socorro precisa ser rápido e urgente. E naquela noite, o Senhor me alcançou e salvou a minha vida, né? E de lá para cá, já são 27, 28 anos, aproximadamente, nós estamos aí tentando, lutando para continuar seguindo no mesmo caminho que o Senhor apontou para mim lá no dia 6 de junho de 1993. Bacana, bacana. E esse encontro que o Senhor falou contigo nesse dia 6 de junho, gravou realmente a data, né? E homem normalmente não é tão bom com datas, pelo menos eu não sou, mas o dia 6 de junho ficou marcado. Marcado. Nesse dia 6 de junho, essa primeira experiência que o Senhor teve com Deus, tinha mais ou menos aproximadamente quantos anos? A minha idade? A minha idade eu estava aproximadamente com 26 anos de idade. Já tinha vivido bastante. Já tinha andado por muitos caminhos que desagradavam a Deus, né? Às vezes a gente não entra assim em pormenores, mas eu entrei por caminhos que, além de prejudicar a minha própria vida, também trazia sofrimento para aqueles que estavam à minha volta. A família sofre junto. Não existe essa situação de que a família fique isenta do sofrimento de alguém que, por exemplo, como no meu caso, que viveu envolvido nas drogas, no álcool. Então, era um envolvimento pesado mesmo. Às vezes a gente começava uma sexta-feira e só parava na segunda, um avalanche de situações, de drogas, de orgias, de bebidas e tantas outras coisas. Então, quem está à tua volta e presencia isso, né, principalmente aqueles que estão ao seu lado, é a família. Eu estou dizendo isso porque muitos jovens estarão nos ouvindo também, né, nos assistindo. Então, talvez serve como alerta para esses jovens de que não é um caminho bom que se escolhe quando alguém escolhe entrar pelo caminho das drogas. Não é um caminho bom. Mas a solução é Jesus Cristo. Ele é a porta que se abre para trazer uma novidade de vida e a mudança que todos nós precisamos. Então eu tinha 26 para 27 anos de idade. Então, para ter esse encontro, então, a gente já viu que normalmente o que a gente ouve é o quê? Vamos esperar chegar nos 30, 40 anos para a gente consertar de vida, mas a gente vê que realmente Deus chama uma pessoa para o conserto tendo a sua idade de juventude mesmo, né? E não faz essa acepção de idade, né? Não. E digo mais, bom é quando ainda muito jovem, é despertar dessa consciência da importância de servir a Deus. Porque o jovem, ele tem força. Sim. Ele está no vigor da vida, né? Imagine toda essa força, todo esse vigor sendo canalizado no servir a Deus.
como Deus pode usar jovens hoje, como tem usado vocês, e como tem usado a tantos outros, como Deus pode usar quando esses jovens se colocam nas mãos do Senhor. Né? Quanto mais jovem, melhor. Verdade, as pessoas têm de apresentar essa vida de bebida, curtição, como algo maravilhoso. Eu ouvia antigamente, João Luiz, inclusive, ele falava muito disso, que era como se fosse um fogos de artifício no final do ano, que você via aquela beleza, tava ali, mas depois de um tempo aquilo se apagava e vinha o vazio. Sim. Certo? E o senhor contou um pouco que aos 26 para os 27 anos o senhor teve aquele encontro ali com Jesus, quando Jesus bateu na porta do seu coração e o senhor abriu para ele entrar, mas ali foi o seu primeiro contato com o evangelho, ou o senhor anteriormente o senhor já tinha contato, já conhecia algo de Jesus? Já, Daniel. Eu fui criado na igreja, desde pequeno, na Assembleia de Deus em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Pastor Francisco Libório, até hoje tá lá pastoreando a igreja. É o pastor presidente da igreja. E eu fui criado ali. Eu acompanhei desde pequena a escola bíblica dominical. Minha mãe sempre nos levou, né? Nós somos 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E nós fomos criados desde pequeno na casa do Senhor. Então eu cantei no grupo de crianças da igreja, cantei no grupo de adolescentes da igreja, fiz parte do grupo de adolescentes. Quando eu estava já para passar para a fase do grupo de jovens da igreja, foi nesse período que eu me afastei. Mas eu tive um ensinamento cristão, uma base bíblica forte, muito sólida, quando ainda era criança. E eu não me esqueço de algumas professoras minhas da escola bíblica dominical. Hoje já dormem no Senhor, Sim. pelo tempo. Mas foram mulheres que tiveram um papel muito importante na minha formação ainda, como criança, dentro do conhecimento da palavra de Deus, porque elas nos ensinaram com zelo, com temor, o caminho do Senhor. Então essa minha caminhada cristã, ela foi interrompida pelo desvio quando eu me afastei do Senhor. Mas eu fui instruído, ensinado desde a minha infância, desde pequeno. Sim, e a gente pega como experiência, né? O senhor propriamente pode falar isso, né? Como é difícil. Às vezes o jovem está ali crescendo no caminho do Senhor, aí é ali que começa a vir os bombardeios, né? Na saída, creio que da adolescência para a juventude, que as pessoas tendem a mostrar que a juventude é uma juventude livre, que pode fazer o que quer, pode viver uma vida adoidado, fazendo as coisas que deram na telha. Só que só teve uma oportunidade de mudar de vida e tem muitos jovens que vão por esse caminho e não têm essa oportunidade. Sim. E assim, como o senhor, qual o conselho que o senhor daria para os jovens hoje que estão acompanhando e está nessa linha tênue? Está no caminho do Senhor lutando, mas o inimigo, as investidas têm batido nas portas ali. Olha, o conselho que a gente deixa é sede firmes e constantes. A firmeza e a constância. O mundo, ele oferece muita coisa. Só que o mundo, ele não oferece a realidade. Ele oferece a fantasia. Ele te apresenta uma coisa que não é real. Ele maqueia a realidade. Ele apresenta, por exemplo, para o jovem que as coisas do mundo são coisas boas. Para a carne humana até que é boa. Mas as escolhas que a gente faz, que vamos fazer, elas vão demarcar a nossa vida para frente. Então, o conselho é ser firme, é continuar sendo perseverante. Servir a Deus é o melhor caminho. Andar na presença do Senhor é a melhor coisa. Ter Jesus presente na nossa vida é o melhor presente que alguém pode ter. Então, os jovens que hoje estão aí caminhando na casa de Deus, jovens que estão aí se esforçando para permanecer no caminho do Senhor, há uma recompensa. Deus recompensa. E permitir que a nossa vida seja dirigida por Deus é algo de sublime, é algo de maravilhoso. Nada no mundo se compara a isso.
Então não é bom fazer escolhas erradas. Bom é ser sábio e fazer as escolhas certas. Então, o conselho que a gente deixa é esse. Não se iluda, não se engane, né? Amigo verdadeiro é Jesus. E depois de Jesus são os pais, porque os pais se preocupam com os seus filhos. E depois são a família também. E também a igreja onde nós congregamos, nosso líder, nosso pastor, todos aqueles que estão à nossa volta, que nos ajudam a caminhar na presença de Deus, esses são os verdadeiros amigos. Eu, por exemplo, eu tenho amizade com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa de livre acesso, porque o meu jeito de ser, se eu chegar no mercado, se eu chegar numa padaria, e a pessoa estiver no balcão, sem conhecer, eu já brinco com a pessoa. Sem conhecer, eu já brinco, já vou e brinco com ela. E aquela maneira de eu me aproximar e brincar com ela já abre uma porta para que haja um contato, de conversar, de dialogar. Então eu tenho, graças a Deus, eu tenho assim, uma facilidade de me comunicar facilmente com as pessoas. E por essa facilidade, a gente acaba trazendo para perto de nós muitas pessoas que acabam se tornando nossos amigos. Então eu tenho amigos cristãos, a maior parte são, mas eu também tenho amigos que não são cristãos. Só que esses amigos que eu tenho que não são cristãos, eles sabem que eu caminho com eles até um determinado momento. Eu caminho com eles até um determinado momento. Quando chega um momento que eu tenho que atravessar uma linha, e essa linha vai fazer com que eu venha a viver ou agir contrário àquilo que eu entendo, que eu recebi, que nós recebemos de Deus pela sua palavra, como a vontade de Deus para nós, eu digo para esse amigo, até aqui eu vou contigo, daqui para cá, se você quiser ir, você vai sozinho, mas eu não vou com você. Entendeu? Então acho que o jovem tem que ter essa capacidade de entender. Saber não é que você vai coisas, né? saber separar, Daniel, saber separar, Felipe. Você não vai entrar dentro de uma bolha e ficar trancado, sem se relacionar com pessoas. Até porque a proposta de Jesus não é essa. Você tem que se relacionar com pessoas. O relacionamento faz com que você tenha oportunidade de falar do amor de Deus. Mas, uma coisa importante, você não pode ferir o teu relacionamento com Deus em detrimento de agradar o teu amigo que tenta te levar para um caminho que vai te distanciar daquele que é o seu melhor amigo, que é Cristo Jesus. Então, nessa hora, você tem que saber fazer a escolha certa. A Bíblia dá muitos conselhos sobre a amizade, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E creio que a amizade, ela tem que ser bem escolhida, porque ela pode ajudar, né, a você se desviar do seu caminho, do seu objetivo. Sim. É isso aí, é saber escolher. É saber escolher, não destratar a ninguém, tratar a todo mundo, né, com o devido respeito e consideração, independente da pessoa ser um cristão ou não, isso não é, a questão não é essa, mas saber escolher, saber fazer a escolha certa. E o jovem, não só o jovem, né, mas todos nós, de forma geral, precisamos ter essa balança, né? Que é importante. E isso é muito importante, porque a Bíblia diz que a gente precisa ser luz e precisa ser sal. E creio que a gente precisa ser esse testamento, essa Bíblia viva na vida das outras pessoas. Justamente. Né? É isso aí. Uma coisa também, Daniel, que a gente sempre ouve falar nos lugares poxa, você é um jovem que tem uma fé cristã, é cristão, você não pode andar com fulano. Alguns lugares a gente ouve isso, mas eu também tenho uma linha de raciocínio que é porque eu sou um jovem cristão, que eu tenho esses princípios, poxa, que eu tenho que andar com ele para ser influenciador, para influenciar essa pessoa também a entrar nesse caminho, porque é um caminho bom. E assim como os maus costumes, como já foi dito, né, eles corrompem os bons costumes, eu acredito que o seu bom costume, assim como acontece com o pastor Luiz, com o Daniel, com o pastor Marcos, ele também pode influenciar pessoas nesse meio, ainda mais na juventude. Concorda? Concordo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o que o sal faz? Dentro de tantas propriedades do sal? Temperar, né? Preservar, mas o sal dá sede. Não é isso?
come uma comidinha salgada, Verdade. uma coisa um pouco mais salgada, o que você faz? Com pouco tempo você está procurando um copo d'água. É verdade. Então, o sal provoca sede. Quando o sal, nós como sal da terra e luz do mundo, como você falou, Luiz Felipe, você tem que provocar sede naquele amigo seu. Você, jovem que está nos assistindo, você que está nos vendo também, você tem que provocar sede. O que é isso? Ele tem que olhar para você e sentir sede, porque você é sal. Mas qual é a sede que ele tem que sentir? Ele tem que sentir a sede e o desejo de beber da mesma água que você está bebendo. Aí você tem como apresentar Cristo para ele. Por que você é diferente, Luiz Felipe? Por que você é diferente, Daniel? Porque você é diferente. Você é um cristão. Sou. E eu vejo uma diferença em você. Então ele está provocando sede nele. A sede vai fazer com que ele venha até você e busque compreender a razão da sua fé. E você vai ter condições de levar água para aquele sedento. Então a gente precisa sempre estar pronto para, nas oportunidades que Deus nos dá, de falar do amor de Jesus. Interessante. E aos 26 anos, né, o senhor teve um encontro com Jesus ali. Jesus foi transformando a vida do senhor. E como foi o encontro com a digníssima Dona Ângela? Eita. Sempre bom, né? Essa agora foi. Isso daí é a mensagem padrão Arnaldo. Olha, na verdade, o tempo não permite, mas há uma coisa muito interessante. Eu vou tentar ser bem breve. Os desígnios de Deus são interessantes na nossa vida. E a forma como Deus escreve a nossa história é interessante. A cada um, Deus escreve uma história diferente. Ângela se converteu no dia 17 ou 18 de janeiro de 1993. Olha só. Também. Congresso de Mocidade aqui no CIEP. Congresso da Umadespac. No CIEP aqui de São Pedro Aldeia. Sim. Ela também estava afastada do caminho do Senhor. E ali, no congresso, ela voltou para Jesus. 17 ou 18 de janeiro de 1993. No dia 1º de janeiro de 1993, do dia 31 para o dia 1º, eu cheguei na minha casa lá em Caxias, completamente drogado, alcoolizado, havia passado a virada de ano. E eu cheguei lá, estava uma prima minha, prima da minha mãe, prima nossa também, crente da Assembleia de Deus, lá do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. E ela estava falando de Jesus para os parentes nossos que estavam lá. Quando eu cheguei, parei na porta da cozinha que dá para a varanda. Ela parou de pregar, ela olhou para mim e disse: Luiz, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você quer ouvir? Eu falei: quero. Ela diz: olha, o Senhor vai te salvar, vai transformar a tua vida, vai fazer de você um novo homem. E o Senhor vai fazer de você um ganhador de almas. E para que possa testemunhar que é Deus que está falando com você, Ele vai te dar uma esposa. E para comprovar que Deus está nesse negócio, preste atenção nisso, eu vou ser madrinha do teu casamento. Dia 1º de janeiro de 1993, guarde isso, jovem. No dia 17 de janeiro de 93, 17 dias depois dessa profecia, lá em Caxias, Ângela se converteu aqui no Congresso de Jovens, aqui no CIEP. No dia 6 de junho de 93, 6 meses depois dessa profecia, eu me converti, recebendo a Jesus como meu Salvador. E vim fazer parte do grupo de mocidade da igreja. Não era a melhor voz para cantar, mas estava lá no grupo de jovens. E Ângela, minha esposa, também fazia parte da mocidade. E nos conhecemos depois, e passamos a nos conhecer mais. E a partir dali nós começamos a ter um relacionamento assim mais próximo, de amizade, de companheirismo, até que nós começamos a namorar e orarmos, e depois de um tempo marcamos o nosso casamento. A conversa o testemunho é longo, mas para resumir, foi dessa forma que eu conheci a Ângela, no grupo de mocidade aqui da nossa igreja. Nos conhecemos aqui e começamos a namorar. E quando chegou
no dia 26 de março de 96, nós estávamos nos casando aqui no templo aqui da nossa igreja. Saudoso pastor Benoni fez o nosso casamento. E quem era a madrinha do casamento? Os irmãos imaginam? Eu tive que sair daqui e ir lá na Penha, no Rio de Janeiro. Bater na porta da casa da minha prima. E quando ela abriu a porta, eu falei: Alcina, eu vim aqui com uma missão. Para que a profecia se cumpra de forma plena, como Deus falou, eu vim aqui te convidar para você ser a madrinha do meu casamento. E ela foi madrinha do casamento. Interessante, né? Verdade. A maneira como Deus trabalha. Só que na vida de cada um, Deus trabalha de um jeito. As histórias não se repetem, porque Deus é especialista em realizar projetos e propósitos na vida de cada um, da forma como ele espera e da forma como ele quer. E já são 25 anos de casado. E para chegar aos 100, está faltando pouco. É verdade. E quanto a isso que o senhor falou, realmente, cada pessoa tem uma experiência, cada um tem um propósito, mas como Deus, ele é o mesmo, a gente vê que aquele que prometeu, ele vai cumprir, né? Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Isso é muito interessante. Na vida de todo mundo aqui, a gente tem algo que ele prometeu e que ele vai cumprir. E se tem algum jovem hoje, pastor, que estava naquela condição que o senhor estava, de adolescente, que já recebeu uma promessa, mas hoje está com aquela cabeça, poxa, será? E está assistindo o vídeo agora no YouTube, qual a palavra que o senhor tem para dar para esse jovem? Olha, aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O que a gente precisa ter é paciência para esperar o tempo de Deus e o agir de Deus na nossa vida. Não se constrói uma casa levantando as paredes, sem que primeiro se ponha a base, o alicerce. Para Deus cumprir promessas na sua vida, você precisa entender que Deus primeiro vai criar as bases para que quando aquela promessa vier a se cumprir, você possa continuar de pé. Deus não dá nada sem que primeiro Ele nos prepare. Primeiro Ele vai nos preparar. Então, é ser paciente, é ser perseverante, é ficar atento à orientação e à direção de Deus, porque Deus dá sinais, dá a direção, dá a orientação. E seguir firme, seguir perseverando no propósito de Deus. Porque Deus é fiel, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Não diz isso o profeta Isaías? Os meus pensamentos estão acima do vosso. Os meus caminhos são muito maiores do que eu. Por quê? Porque Deus não vê só o tempo presente. Deus sabe o dia de amanhã. Então, se Ele prometeu algo para você, se Ele tem projetos na sua vida, e Ele tem, você precisa entender que esses projetos eles são gradativamente sendo concretizados. Você tem apenas que saber esperar, confiar, perseverar, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Bem interessante. E concluindo a história do seu casamento, né? A gente entende que a nossa escolha ela é muito importante para o nosso ministério. E eu penso assim, o Senhor, Deus enviou, claro, a profecia se cumpriu, e foi importante uma pessoa que caminhasse lado a lado com você, e tanto o Senhor caminhar lado a lado para cumprir as promessas ministeriais na vida da Dona Ângela. E qual a importância hoje das pessoas saberem escolher com quem vai casar, não pensando só de maneira na vida, mas pensando de maneira ministerial. Porque a gente vê que tem muita gente que, por escolhas erradas, certo? Acaba, vou usar exemplo bíblico, que é melhor, Davi, com Batseba, acabou tomando uma decisão errada que o acompanhou até o fim da sua vida. E qual a importância da gente estar centrado em Deus para tomar certas decisões, e uma é a segunda decisão mais importante da vida depois de casar, de aceitar Jesus, receber Jesus como Salvador, é o casamento. E como o Senhor vê isso no nosso dia a dia? A importância? Olha, Daniel, o que eu percebo, a percepção que nós temos, é uma percepção bíblica também. É o não se precipitar.
o não se precipitar nas decisões. Há algumas decisões que nós tomamos que elas são comum, corriqueira, né? Que se você tomar aquela decisão, ela não vai influenciar em nada na sua vida, né? Ela não vai trazer consequências danosas, dolorosas para a sua vida. Decisões comuns da vida. Mas há algumas decisões, escolhas, que elas são, como você mesmo disse, são escolhas que vão nos acompanhar pro resto da vida, né? E o casamento é uma escolha que vai nos acompanhar, biblicamente falando, até que a morte nos separe. Então, uma decisão dessa não pode ser precipitada. Não pode. Se você parar para analisar bem, jovem, né? O jovem, porque o sonho de todo jovem é construir uma família. Se você parar para pensar bem, é uma decisão importante. Não pode ser tomada de forma precipitada. Precisa de orar. Nós acreditamos muito mesmo no Deus que responde à oração. Quando Davi disse a Salomão que Salomão deveria andar diante de Deus com um coração sincero, coração íntegro, coração verdadeiro, Davi estava dizendo a Salomão que Deus conhece toda a estrutura dos pensamentos, do coração do homem. Então pense bem, analise bem. Deus sabe qual é a nossa estrutura, qual é a estrutura do jovem, da moça, do rapaz, de cada um de nós. Então, tomar uma decisão precipitada pode trazer consequências danosas, difíceis, algumas que até, de certa forma, se tornam quase que irreparáveis. Então, precisa ter paciência, ter calma, não ter pressa, né? Não ter pressa, conhecer a moça bem, a moça conhecer o rapaz bem. Uma das coisas que eu particularmente creio que ajuda nas escolhas é a sinceridade que tem que partir tanto de um para com o outro, porque você passa a conhecer verdadeiramente quem é a pessoa com quem você está se relacionando, quem é a pessoa com quem você realmente está pensando construir uma família, construir uma vida a dois. Então o diálogo, a conversa, a sinceridade são pontos importantíssimos no relacionamento entre um jovem, um rapaz, uma moça que estão pensando em construir uma vida a dois. É importante, entendeu? Importante demais. Então, se houver essa preocupação, esse cuidado, então você tem aí, vamos dizer assim, quase que eu não vou arriscar dizer que é 100%, né? Mas você tem aí uma boa condição de fazer uma escolha boa, escolher uma pessoa certa, tanto o moço como a moça, porque é construir uma família. É construir uma família. E quanto a isso de família, sou recém-casado, tenho 6 meses agora de casado e realmente a gente vê que a parte da escolha, da decisão, ela é muito importante, porque eu não conhecia 100% da Aline, a Aline não me conhecia 100%, e a gente realmente só começa a conhecer mais da pessoa quando está ali convivendo no dia a dia. Mas eu acredito, assim como sua linha de raciocínio, que a gente conhecendo, tanto ser sincero da parte do Luiz Felipe para a Aline, da Aline para o Luiz Felipe, isso já ajuda muito em questão de temperamento. Sim. Porque às vezes, em questão de relacionamento é assim, né? Você fez uma coisa diferente, já começa a dar aquela olhada, já fala Luiz Felipe, não fala amor, mas isso daí é importante. Mas, pastor Luiz, com relação à família, evangelho, filho, hoje existe aquela condição que, pelo menos os meus avós tiveram aquela bastante quantidade de filhos. Hoje em dia, não vou dizer a palavra necessidade, mas tem como hoje um casal cristão criar seus filhos, aquela fase, até eles tomarem aquele pontapé inicial da vida deles. Existe essa possibilidade dos pais criarem com excelência os filhos? Tipo, 2, 3 filhos, porque alguns comentários que a gente ouve por aí na rua, na internet, é que as pessoas têm filhos, mas não dão aquela prioridade, aquela atenção devida. Por causa da correria do trabalho, porque eu tenho muitos afazeres, às vezes um celular é que dá atenção para a criança. Essa responsabilidade dos pais com os filhos, qual a importância que isso tem na sociedade em si, a longo prazo?
Olha, eu costumo dizer que a formação de uma criança, ela é essencialmente dever de pai e mãe. Quem educa, quem ensina, são os pais. A educação de uma criança, no meu entendimento, ela não deve ser transferida para o professor na classe, na sala de aula. O professor está ali para ensinar a matéria, né? Conhecimentos gerais e tal, matemática, português e tal, aquilo que a gente aprendeu. Ele está ali para essa finalidade. Ainda que ele possa, de alguma maneira, contribuir para a educação, né, dentro da sala de aula, a obediência, o respeito, isso é importante, mas educar, ensinar, isso é obrigação dos pais. Cabe a pai e mãe ensinar o seu filho o caminho. Nós estamos falando dentro de um contexto cristão, né? Então, dentro de um contexto cristão, cabe ao pai e à mãe ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Então, há sim como criar filhos com excelência. Quando ele chegar a uma certa idade, ele passa a ser um indivíduo, uma pessoa de personalidade própria e de escolhas próprias. Então, ele vai tomar suas decisões e as suas escolhas. Mas enquanto ele está ali, na sua formação, uma criança, um jovem, caminhando para a adolescência, é função primordial dos pais cuidar, zelar, educar e ensinar esses filhos. Os bons costumes, eles são importantes na vida. Por exemplo, quando você ensina uma criança a respeitar os mais velhos, a ser uma criança que procure não gritar, não agir de forma errada, de forma diferente. Essa criança, ela vai crescer debaixo dessa orientação, então ela vai ser um ser social mais de fácil convívio. Sim. Um dia eu estava num mercado e eu vi uma criança, meu Deus, ela só faltou derrubar o mercado. E não era uma criança pequena, já de uma certa idade, talvez seus 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos. Mas fazendo um escândalo, e a mãe e o pai ali praticamente vendidos com aquela situação, e o menino parecia que dominava a situação. Era como se a criança dominasse, exigindo e fazendo lá um escândalo, e as pessoas olhavam de um lado para o outro, vendo aquela situação, e o pai e a mãe ali. Mas o que é isso? Às vezes é a falta da educação dentro de casa. Não estou aqui querendo julgar as pessoas, mas é um fato. Da educação, da correção, do ensinamento, da orientação. Que cabe aos pais fazer isso. Não é psicólogo, não é psicoterapêutica, não é professor, não é o jovem do YouTube, né? A menina do YouTube lá, o rapaz do YouTube lá, que tem tantos mil seguidores, que é ele que vai dizer para mim ou para o meu filho como é que ele tem que ser criado, como é que ele tem que ser ensinado. Não, é os pais que devem ensinar. Então, eu entendo que há como ter excelência na criação dos filhos. Não há perfeição, mas excelência tem como ter. E isso tudo também a gente vê que serve para a vida, em questão de trabalho futuramente da pessoa, porque isso envolve muito a questão do desenvolvimento da criança, o trabalho, a vida sentimental, como que ele vai se organizar com relação à vida financeira. E realmente, eu também parto dessa linha de raciocínio que é o que o senhor falou. Tem sim como ensinar, porque a gente vê muito hoje, isso, os youtubers, né, que são as pessoas do YouTube, eles deixam um videozinho lá com a criança e ele vai se educando por si próprio. E daqui a pouco os pais não vão tendo muito controle com os filhos, o que vem acontecendo, mas a gente ainda vê que realmente tem como sim, no século XXI, existirem pais desse tipo que vão moldando da forma correta o caráter dos filhos. E isso é bom pra gente no futuro. Olha, quer ver uma coisa simples? Não sei se hoje ainda tem isso, mas na nossa época, o pastor Magno devia ter também. Quando você está começando a dar os seus primeiros
contatos com o livro na sala de aula, criança pequenininha ainda não. Então tem lá, cobrir a linha, não é isso? Tinha lá um número, não é isso? Você ia cobrindo o número 1. Então, ali ensinando a criança coordenação motora, mas também ao mesmo tempo ensinando a criança a seguir aquela linha, para formar uma letra, um desenho ou um número. Entrega aquele papel na mão da criança e não orienta ela como ela deve fazer. O que vai acontecer? Ela vai pegar o papel e vai rabiscar tudo de qualquer jeito, de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, uma simples gesto de ensinar a criança a seguir aquela linha é o suficiente para ela criar, além da coordenação motora, ela aprender a fazer. Então, na premissa do que o irmão acabou de dizer, se você pega um celular, dá na mão de uma criança e diz assim, que ela se eduque ou que ela aprenda através dos vídeos do YouTube, dá um papel e um lápis na mão de uma criança e dizer, se vira aí. Vai sair tudo defeituoso. Que ela vai aprender muita coisa errada, que ela vai assimilar para ela, e depois aquelas coisas erradas que ela aprendeu, ela vai começar a transferir, a praticar no seu próprio convívio. Ainda criança, pequena, mas você vai começar a perceber que as ações daquela criança, aquelas atitudes daquela criança, elas são desconforme da realidade. E se isso continuar, se isso atravessar para a juventude, atravessar para o período da adolescência e chegar até ao período ali da maturidade, da juventude, como é que essa pessoa vai lidar com o mundo aí fora? Sim. Quando ela for confrontada com a realidade do mundo, que não é a realidade de uma câmera de um celular. A gente vê, estudiosos costumam falar que a criança leva até uns 7 anos de idade para ela ter sua concepção toda formada, né? E a gente passa num momento precário de educação. Vamos ser bem sinceros, as pessoas têm colocado as crianças realmente para ficar no celular, porque ela, vamos dizer assim, incomoda menos. Ao passo de sentar, de ensinar, de tirar tempo. E a gente vê o quanto isso é perigoso para o futuro da criança. Ela se torna um jovem que acaba sendo uma pessoa problemática, uma pessoa que não aceita regras, uma pessoa que não aceita andar dentro de diretrizes. E dentro da experiência que o senhor tem, assim, pastoreando, né? O senhor foi pastor no Porto, se eu não me engano, né? Pastoreei a congregação do Morro do Milagres, depois congregação da Marinha, depois congregação do Balneário, congregação da Praia da Baleia e, por último, a congregação do Porto da Aldeia. Caminhou bastante. Já foram 10 anos pastoreando a igreja no nosso campo. E já há 13 anos aqui na Matriz. Aí, creio que dentro desses 10 anos, o senhor, até que mesmo 13 anos, o senhor consegue enxergar atitudes que levam a isso, né? Porque a gente vê que mesmo no meio cristão há essa decadência na criação dos filhos. Sim, a gente consegue identificar. Nós não temos que ter medo de corrigir os nossos filhos quando eles precisam ser corrigidos. Nós não temos que ter medo de falar a verdade. A verdade liberta, ela transforma. E a gente percebe que, às vezes, o pai e a mãe, por querer dar ao filho aquilo que ele não teve, né? A gente ouve muito isso, né? Eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive, tudo que eu não consegui, eu vou fazer o máximo possível para dar ao meu filho. É uma atitude louvável, você lutar para dar um bem ao seu filho, dar uma vida mais calma, mais tranquila. É uma atitude louvável. Mas você pode dar tudo ao seu filho, mas se você não der a ele a educação e o ensinamento correto, não adianta. Ele não vai ser um cidadão que vai somar para a sociedade. Eu me lembro que eu ouvi uma reportagem há muito tempo, e a reportagem era o seguinte: um grupo de adolescentes que iam para o shopping, isso em São Paulo, na cidade de São Paulo. E aqueles adolescentes se reuniam e iam para o shopping com cartão de crédito que os pais davam.
E a reportagem abordou essa situação. E na reportagem ali, o que foi detectado? Por causa da ausência dos pais, que os pais trabalhavam muito, pai e mãe trabalhavam fora. Então, por causa da ausência dos pais, uma forma de querer compensar essa ausência era o quê? Era dar aos filhos algo que lhes satisfazesse. E Sim. O que faziam? Davam um cartão de crédito na mão dos meninos para eles irem para o shopping, para tomar sorvete, comer hambúrguer, fazer o que eles queriam fazer. Mas, até que ponto isso é benéfico? Até que ponto isso vai trazer benefício para a vida daquele jovem? Será que talvez, se isso se tornar uma coisa comum e corriqueira, ao invés de trazer aqueles jovens para a realidade da vida, não vai jogar eles em um outro mundo? Um mundo de fantasia? Achar que tudo é fácil, que é só chegar e passar o cartão de crédito e ele vai conseguir tudo que ele quer, porque papai e mamãe deu. Então a gente observa que você tem que fazer pelos seus filhos, sim, mas você precisa entender que o não também precisa ser presente. O agora não, isso não deve ser feito, isso não está correto, isso não está certo. Cabe ao pai e à mãe tomar esse posicionamento, né? Eu sei, no meio do cristão, no nosso meio, no meio evangélico, isso também precisa estar acontecendo. Então a gente percebe, eu sei que a gente vai falando e a nossa palestra tem um tempo, não é para a gente estender muito, mas a gente como pastor, o pastor Marco Viana também compreende isso, a gente depara com muitas situações assim, né? Eu já vi situações que às vezes a criança precisava ser corrigida e alguém que estava ali com aquela responsabilidade de corrigir, estava tentando corrigir, e aí o pai e a mãe ficam com raiva daquela pessoa, chateada, porque estava corrigindo o filho dele. Mas se é para corrigir para o correto, vamos ajudar a corrigir. Não tem nada demais nisso. Da minha avó, o pessoal queria saber não. A avó contava uma história que tinha uma educadora que era reguada na mão e as mães não brigavam. Tá fazendo bagunça, deixa bater na reguadinha na mão, ó, pum, castigo. Pode fazer a pergunta aí. Mas então, pastor Luiz, todo mundo já conhecendo o Luiz Henrique, o pastor que é pai, que foi pastor 10 anos em congregações, a gente também já ouviu falar que o senhor também já teve participação, não só aqui no nosso campo, mas não só aqui em São Pedro, também na Bolívia. Sim. Talvez o pessoal que está assistindo a gente aí agora não sabia que o pastor Luiz também já teve participação evangelística na Bolívia. Tem alguma experiência assim, marcante que ficou lá na Bolívia? Olha, tem experiência. Cheguei na Bolívia gordo, saí de lá magro. Quem quiser fazer uma dieta, pode ir pra Bolívia. Quando eu cheguei em casa, que a esposa olhou para mim e falou assim, mas tem certeza que é ele mesmo? Mas eu tive muitas experiências lá na Bolívia. Foram 50 dias que nós ficamos ali, mas 50 dias de, como se diz aí fora, 50 dias de intensivo trabalho de evangelização. Estive hospedado na casa do pastor Jorge Camacho, que era o pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Madureira, na Bolívia. E ele era um homem, né? Está lá até hoje servindo a Deus, um desbravador. Um homem que incansável em realizar a obra de Deus. Ele abre trabalhos em lugares que você olha assim e pensa que não tem ninguém. No meio do nada, como se costuma dizer. Mas ali planta-se uma igreja e muitas almas vão se chegando e muitas vidas vão sendo alcançadas. Então nós tivemos muitas experiências, não foram poucas não, foram muitas experiências. Agora uma que muito me chamou a atenção, me marcou, é que eu pedi aos meninos lá, os meninos lá da Bolívia, eu fiz uma amizade muito rápida com eles. Nós criamos um vínculo de amizade rápido. E nós saímos para as campanhas evangelísticas, nas montanhas, passávamos 2, 3 dias dormindo onde dava para dormir. E a alimentação lá é um pouco diferente da nossa. A forma de se preparar a comida, o tempero, é um pouco diferente do nosso.
Então eu conversando lá, e eles têm por hábito que a forma deles demonstrarem carinho, alegria, satisfação por receber alguém, Sim. é dar o que eles têm de melhor. E o melhor é comida. Comida. Então eles, quando vão colocar lá o alimento diante de você, é aqueles pratos. Farto. Aí eu disse assim, me ensina a pedir pouca comida em Quechua. Quechua é a língua mais nativa lá, Sim. nas montanhas, nas florestas onde a gente via. Me ensina a pedir pouca comida em Quechua. Quando eles fossem servir o almoço ou a janta, e eu pudesse dizer a eles que eu queria pouca comida, para não colocar muito. Aí eles me ensinaram uma frase, que agora eu não me lembro, tem muito tempo, uma frase. E eu chegava lá e repetia aquela frase com muita frequência. Mas quando eu repetia, as irmãs lá vinham com um prato que não tinha mais tamanho. Botava na minha frente aquele monte de comida. Eu ficava, meu Deus, eu não vou comer isso é muita comida. Aí aconteceu a primeira, a segunda, a terceira. Eu comecei a estranhar. Eu falei, poxa, eu estou pedindo pouca comida. Eles estão me trazendo muita comida. Aí eu fui conversar com o pastor Camacho e perguntar. Pastor Camacho, o que significa? E repetir a frase. Aí ele riu, olhou para mim e disse, por que, pastor Luiz Henrique? Ele falava assim, por que, pastor Luiz Henrique? Eu falei, pastor, eu pedi pro Ricardo para me ensinar. Ele riu, falou assim, pastor, sabe o que o irmão está dizendo? Eu falei, não, o irmão está dizendo o seguinte, pode trazer bastante comida que eu como bem. Então, essa foi uma das experiências assim, bacanas, sabe? Que era como se fosse uma família. Nós levantamos telhado em Tabras Monte, construímos, batemos, fizemos o chão, o piso de uma igreja. A igreja lá é 20 por 10 metros de largura por 20. Então a gente trabalhava muito lá, ajudando, evangelizando, pregando. Foi um período muito gratificante ali, o tempo que nós passamos na Bolívia. Nesse período, então, só foi o senhor, né? A Ângela e as crianças? Não, só fui eu. A esposa e a Ângela, a Sara e o Davi ficaram aqui. E foi o pastor Davi que me largou lá. O pastor Davi dizia assim, nós fomos para uma convenção na Bolívia, convenção de 7 dias. Foi um grupo de 9 obreiros aqui da igreja, do campo, 9, acho que foram 9, se eu não me engano. E nosso pastor presidente, pastor Davi, dizia, dos 9, um vai ficar. Dos 9, um vai ficar para ter lá uma experiência no campo missionário. E dos 9, o que ficou fui eu mesmo. Então foi o pastor Davi que me largou lá. Mas foi uma experiência que Deus, né, e o nosso pastor, é claro, nos proporcionou, que marcou muito, né, a minha vida e o meu ministério ali na Bolívia. Bacana. E o quão foi importante aquele momento na Bolívia ali para o seguinte da sua caminhada? O quanto aquilo te marcou e te trouxe como experiência que o senhor pôde aplicar aqui? A simplicidade daqueles irmãos. A simplicidade daqueles irmãos. Uma coisa é você ir lá e passar 1, 2 dias. Outra coisa é você ter um tempo de conviver com eles. Entendeu? De estar mais perto, no dia a dia deles. Viver a vida deles. E foi, durante esses 50 dias, foi essa oportunidade que eu tive de viver a vida deles. Eu era um como eles, igualzinho. Só era um brasileiro no meio dos bolivianos. Mas vivendo da mesma maneira. Eu comia o que eles comiam, dormia onde eles dormiam. Da mesma maneira. Então, a simplicidade. Um povo que vive com muita dificuldade. A Bolívia enfrenta muitas dificuldades sociais, né? Muita, não é pouca. Um povo que não tem muitos recursos são muito poucos, mas um povo alegre, um povo feliz, um povo que serve a Deus com excelência. Sem recursos são muito precários, mas a excelência e a alegria que eles têm em servir a Deus é marcante. Então mostra pra gente o seguinte, que a simplicidade no servir a Deus e a alegria no servir a Deus, ela rompe qualquer tipo de barreira. Então,
Você não precisa ser rico para ser feliz, você não precisa ser tão próspero para ser feliz. É claro que é bom se você puder ser próspero, é bom você ter... Ninguém está dizendo que não é importante, é importante. Mas eles mostraram ali, pelo menos para mim, que pode ser feliz na simplicidade, sem muitos recursos, mas tendo Jesus. Essa é a grande diferença. Tendo Jesus. Jesus é a diferença que faz, que traz e que mostra que a felicidade pode ser vivida tendo muito ou tendo pouco, mas tendo Jesus tem tudo. Luiz, era pra gente finalizar de maneira importante. Sim, agora... Agora, imagina aquele Luiz Henrique, antes dos dias 6 de junho de 1993. Gravei a data, hein? Tô tão ruim não. 6 de junho, aí teve a sua trajetória até hoje. O recado que eu quero que o senhor deixe aqui, o pessoal que vai estar nos acompanhando, que eu creio que muitos não cristãos também nos acompanham. Imagine que o senhor está dando um recado para aquele jovem de 26 anos. Qual o conselho que o senhor daria? Qual a mensagem que o senhor deixaria para esse jovem? Porque tem muita gente que passa por situações assim, né? Aquele vislumbre da vida que no momento onde tudo é festa tá legal, mas quando passa tudo é aquele vazio, que não consegue ter uma resposta, uma solução, uma sede que não consegue ser saciada, vamos dizer assim. Fica à vontade, deixa Deus tocar no seu coração. Deixa eu transmitir a mensagem. Olha, a maior felicidade que nós temos, sem sombra de dúvida, é quando nós temos um encontro real com Cristo Jesus. É a maior felicidade. O mundo, ele te oferece paliativos, falsas alegrias, passageiras e momentâneas. Mas a verdadeira felicidade, só quem nos dá é Cristo. É só Jesus. Eu aprendi a ser feliz verdadeiramente, no sentido pleno, no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu vivi momentos de alegria quando eu vivia no mundo, de festas. Vivi, não vou dizer que não. Vivi. Na forma como eu vivi, mas felicidade real, felicidade plena, eu só encontrei em Jesus. Você não encontra em outro. Então, o conselho que a gente deixa para aquele que está com Cristo: permaneça firme. Não se afaste de maneira nenhuma da presença de Deus. Continue sendo firme na sua caminhada. Porque Jesus é maravilhoso, Ele é bom. Ele é amigo verdadeiro. Não é um amigo que está com você agora e quando surge uma situação, aquele amigo te abandona, te deixa sozinho e você tem que se virar para dar o teu jeito. Não, Jesus não é esse amigo, Ele é o amigo presente, é o amigo de todas as horas. Para aquele que ainda não tomou a decisão por Cristo, reflita bastante sobre isso. Porque felicidade plena você só encontra em Jesus, não encontra em outro. Às vezes a gente fica tentando achar palavras para poder deixar isso assim mais transparente para aquele que nos ouve. Mas talvez não precise buscar tantas palavras, é só dizer que felicidade, salvação, só Jesus pode dar. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Antigamente eu fabricava uma felicidade. Precisava da droga, precisava do álcool, precisava daqueles momentos de euforia, né? Nos bailes, nas vielas, nas favelas, por onde eu caminhava, por onde eu andava. Eu precisava daqueles momentos para que eu pudesse ter ou sentir, entre aspas, algum tipo de felicidade. Mas quando aquilo tudo terminava, aquela felicidade que eu tanto busquei naquelas coisas, ela também simplesmente se esvairia e ia embora. Mas no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, no dia 6 de junho de 93, aqui na igreja, quando eu fui à frente, também confirmando a minha
a minha decisão por Cristo, aqui eu encontrei a verdadeira felicidade. Aqui eu aprendi que com Jesus nós somos mais do que vencedores e somos felizes. Então, caminhe na direção de Deus, caminhe na direção de Jesus, e você será muito bem-aventurado por isso, né? Essa é a palavra que eu quero deixar, né? Que você reflita sobre isso, né? E pense bem que o mundo é ilusório e passageiro. É ilusório e passageiro. Infelizmente, ele consegue cegar o jovem, cegar o homem, e o homem acaba se aprofundando por caminhos que vão conduzi-lo à morte, vão conduzi-los ao sofrimento. Destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói confiança, destrói as amizades. E no final o homem se encontra sozinho, né? Às vezes, pessoas que amam estão distante dele, porque não tem como se aproximar por causa das decisões erradas que ele toma. Ele se encontra sozinho. Mas quando ele vem para Jesus, tudo se faz diferente. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Que Deus abençoe. Amém, isso aí. Então, para finalizar, só reforçando, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, e acompanhe a gente durante a semana, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, certo, Daniel? Correto. E nós queremos agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade de nós retermos de tanta sabedoria, né? Conhecer bastante da sua história. Sei que ainda tem mais, mas isso vai ficar para uma outra parte, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. E você que tem passado por algum problema que foi debatido aqui, entre em contato também com a gente lá nas nossas redes sociais. Aqui, além de você se entreter com as nossas entrevistas, você é um participante. Nós estamos aqui também para ajudar você, tá bom? Forte abraço. Fica com Deus. Valeu.